aviso dizendo que nós temos atendimento fraterno todas as quintas-feiras, às 15 horas, presencial, aqui na nossa casa. E aos sábados também nós temos o atendimento fraterno, né? Com a palestra também, já de costume. E agora nós vamos nos harmonizar e os outros trabalhos da casa continuam online, só a nossa mediúnica, né, que é da quarta. E o restante é só o da quinta, que é a nossa palestra aqui, neste horário, e o atendimento fraterno, das 15 horas. E no sábado, às 15 horas também. Então, agora nós vamos nos harmonizar, pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine nesta noite, com as boas energias, de equilíbrio, de harmonia para todos nós, principalmente para a nossa irmã Rosiane, que vai nos falar nesta noite, que todos nós sejamos amparados e possamos estar receptivos a estes ensinamentos. Gratidão, gratidão por estarmos aqui, presencial, aqui na nossa casa, Espírita Felinto Martins. Gratidão ao nosso mentor, Felinto Martins, mas a todos os mentores desta casa. E agora nós vamos pedir a permissão para dar por iniciado os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E a Rosiane vai nos falar esta noite a importância dos animais em nossas vidas. Que cada dia nós agora estamos aprendendo a valorizar mais os animais. Por isso que ela está dando este enfoque também maior. Viu? A palavra à nossa irmã Rosiane. Boa noite a todos. Essa palestra, que eu não digo nem palestra, é mais um bate-papo, né, um esclarecimento, é uma continuidade. Abri. Todos estão me ouvindo? É uma continuidade do que a gente falou na palestra anterior, que nós vimos que os animais têm alma, têm espírito, eles têm sentimentos, e a gente vai dar um enfoque maior da importância dele em nossas vidas, né? Muitas vezes a gente imagina que, por ser um animal, não tem tanta importância, né? Existem pessoas, infelizmente, que não dão esse devido valor, como tudo na vida tem o seu devido valor. E aqui, para quem está aqui presencial, nós vamos ver uns slides. Infelizmente, quem está online vai ficar só ouvindo. E aí, só para, assim, a nível de esclarecimento, e se alguém quiser se aprofundar sobre o assunto, essa questão espiritual dos animais, a gente encontra no Livro dos Espíritos, na questão 1585 a 613, na Gênesis, no capítulo 10, quando fala das escalas dos seres orgânicos, no item 24 a 30, no capítulo 11 do Gênesis espiritual. A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, também fala da importância dos animais. Gênesis da Alma, de Caibar Schutel. E a questão espiritual dos animais, de Irvênia Prada. Quer dizer, são fontes que você pode pesquisar e entender um pouco mais da importância que tem esses seres em nossas vidas. Como a gente bem sabe, essa questão do cuidar dos animais, a questão espiritual dos animais, né? A gente vê que tem na questão do Livro dos Espíritos, e também versus a origem das espécies, como tudo se formou, como tudo se iniciou. E aí eles nos perguntam, os animais têm alma? E aí vem a questão. Há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Como nós vimos anteriormente, a gente sabe
que ficou definido que sim, que o animal tinha espírito, tinha alma, né? Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a trindade universal. A inteligência do homem e dos animais emanam de um mesmo princípio, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Ou seja, o ser humano é o mesmo princípio do animal, só uma pequena diferença, e que, a parte, a opinião minha, muitas vezes eu acho que o animal ainda é melhor do que o homem em certos momentos. Então, assim, mas isso é meu, gente, não está escrito na palestra. É porque às vezes a gente vê tanta brutalidade, tanta ignorância, tanta incompreensão, tanto ato desumano, que a gente fica imaginando que é um ser mesmo que não tem nem colocação. Né? Então, é uma opinião minha. A gênese da alma humana. Todos os espíritos que agora animam corpos humanos, num passado distante, animaram animais, onde adquiriram atributos que hoje se apresentam nos seres humanos. Ou seja, nós ainda temos seres humanos que carregam muito o animalesco, infelizmente. Mas é para isso que existem os animais. Então, tudo no mundo, o único propósito é a evolução, seja do ser macroscópico ao infinito. Tudo é evolução. Do microscópico, da célula, do átomo, tudo isso tem um poder de evoluir. Então, é para isso que nós estamos aqui. Então, a nossa missão aqui na Terra é evolução. E para os seres animais, né? Os nossos animais, os seres menores, também é evolução. É nesses seres inferiores da criação que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensina para a vida. Ou seja, ele quis dizer aqui que nós já fomos e realmente trazendo para a nossa percepção, se nós analisarmos como nós éramos há 20 anos atrás, nós já sofremos uma evolução, nós já sofremos uma mudança. E com relação aos animais, da mesma forma. Por isso eles vieram, não só para nos auxiliar, mas também para evoluir, que é essa a função, o objetivo. O animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem caminha para a condição de anjo. Eu diria que é uma marcha lenta, muito lenta, se tomarmos como base a do ser humano. Há quantos milhões e milhões de anos nós estamos tentando evoluir, e ainda assim ainda nos encontramos presos à matéria, presos a sentimentos mesquinhos, presos a ideologias que não levam a nada, ainda com sentimentos inferiores, cultivando esses sentimentos inferiores dentro de nós, né? Então, se nós analisarmos, ainda somos, assim, entre aspas, né, muito animais. O princípio espiritual adquire experiências, emoções e conhecimentos através do trânsito pelos diferentes reinos da natureza. Isso quem nos diz é Joana de Ângeles em Conflitos Existenciais. Né? Então, todos nós passamos a adquirir essas experiências, essas emoções, esses conhecimentos, por onde nós passamos, pelos reinos que nós viemos, né? Do reino mineral, animal, vegetal, não necessariamente nessa ordem, mas de todos esses reinos nós trazemos um pouco, levamos um pouco uma bagagem de algo. E que são o quê? São essas experiências, são essas emoções que nos conduzem a essa perfeição que nós almejamos, né? A angelitude. E está entre nós, ainda está muito distante, mas um dia nós chegaremos lá, com certeza. Dormindo no mineral, lentamente, a evolução do princípio inteligente, o tema é esse.
Dormindo no mineral, lentamente exteriorizam-se-lhe as energias de aglutinação molecular, ampliando a possibilidade de despertar no vegetal. Já foi uma alteração, já foi uma evolução. Quando cresce em recursos de sensibilidade, a fim de liberar os instintos no trânsito animal, ou seja, quando adquirimos essa experiência, essas emoções, já estamos evoluindo um pouco mais para o animal. Desabrochando as faculdades da inteligência, da razão, da consciência, chegamos à fase humana, né? Então, isso, Joana, nos explica o que seria essa evolução entre esses reinos, a qual eu me referi anteriormente. E os animais e a lei da evolução. Tudo tem por alvo o progresso, a evolução para a perfeição. Não há ente animado, por mais insignificante que pareça, por mais microscópico que seja, que não esteja submetido à lei da evolução. Ou seja, todos nós estamos submetidos a essa lei, a essa evolução. Seres humanos, vegetais, minerais, todos estão aqui para passar por essa evolução. Isso foi Caibar que nos falou em Gênesis da alma. O átomo do arcanjo. É assim que tudo serve. Vocês que estão online, que não puderam vir, mas que da próxima virão, tem aqui, os que estão aqui têm o privilégio de ver essa evoluçãozinha do átomo, né? Assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou a ser átomo. Então, tudo na vida da gente é uma passagem. Fase infantil, fase da criança, fase adolescente, fase da adulta, fase da velhice, né? Então, todas essas fases, se nós formos analisar, são mudanças que nós passamos, são melhoramentos que nós ganhamos, são conhecimentos que nós adquirimos para chegar a essa bendita evolução. E onde estão os limites de um reino e outro? Pergunta é essa. Há várias correntes de pensamento sobre esse aspecto, né? Onde é o limite de uma corrente a outra. Aceito plenamente a ideia de que a célula já é um indivíduo e que corresponde a um princípio inteligente rudimentar. Por isso é que nós, espíritas, que conhecemos não vou dizer a problemática, mas as consequências de um aborto, já sabemos que, ao engravidar, você ali já tem um ser, porque aquela célulazinha já é um indivíduo, já é um ser inteligente. Por isso é que nós, espíritas, não consideramos o aborto só quando o feto está formado. O aborto ainda, mesmo que a mulher descubra que está grávida, ali já tem um ser, já tem uma vida, né? Então, nessa questão aí, ele diz, né, que a ideia de que a célula já é um indivíduo. Penso que a noção de alma-grupo apenas pode ser entendida como um estado de sintonia, e, consequentemente, de interação energética e vibratória, em que vivem seres afins. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e não estão nos segredos de Deus, sobre o qual só podemos construir sistemas. Não há trânsito direto dos animais que conhecemos aqui na Terra para o homem primitivo. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores, ou seja, ainda no plano espiritual, é que é o ponto de partida. Ali você vai ser trabalhado para voltar, ou não. Você vai ser trabalhado onde quer que você esteja,
em planos mais inferiores do que esse aqui terreno ou não. Sempre há uma evolução. A gente pode imaginar que a evolução é só no planeta Terra. Não. Em todos os mundos, em todas as casas do Pai, existe evolução. Até mesmo nas regiões do umbral, existe a evolução, né? Milhares de criaturas nos mais rudes serviços da natureza movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Isso é um relato de Públio e André Luiz no livro Libertação. É assim que, atingindo os alicerces, a preparação do perispírito, e é assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores dos espíritos, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. A gente está falando tudo sobre isso, sobre alma, perispírito, para que a gente possa entender qual é a nossa relação com os nossos animais e qual a importância deles dentro da nossa vida, do contexto da nossa constituição, né? Por isso eu achei importante trazer e achei importante o que essa palestra nos mostra. As primeiras encarnações. Bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestuário aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra. Então, assim, de lá para cá, da era da pedra lascada até hoje, existe uma evolução muito grande entre nós seres. Se fosse uma palestra aberta, eu ia pedir para o meu companheiro Walter explanar, porque ele fala muito bem sobre isso aí. Mas a gente pode depois pedir para ele fazer uma palestra sobre isso, né? Fica aberto aí o tema. O espírito do homem após a morte tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? Eu achei muito interessante essa questão, né? Se, ao desencarnar, se a gente lembra das primeiras encarnações, né? E ele diz, não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos da sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. É por isso que muitas vezes, ao desencarnar, pelo que a gente lê, pelo que está nos livros espíritas, às vezes você adquire a aparência da sua última existência ou da penúltima existência, conforme você se sinta mais confortável, né? Então é importante que a gente imagine isso, que não tem essa necessidade da gente lembrar de quando a gente for um macaco, né? Nem é bom. Pula essa parte. Então, a impossibilidade das lembranças. No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para estar no período da humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo, e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. Então, ou seja, você já não é mais animal, assim como a árvore não é mais só a semente, ela cresceu, frutificou, evoluiu, né? Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e, por conseguinte, a metempsicose. Eu até pesquisei isso aqui, metempsicose. É como se você retrocedesse ao que você quisesse saber o que você era no tempo que você encarnou como animal, né? Não tem essa necessidade. Tal como entendem, ela não é exata, porque não necessariamente você encarnou como um bicho específico. Animais têm livre-arbítrio? Tem, pessoal?
Será que animais têm livre-arbítrio como ser humano? Não. Os animais, eles progridem pela força das coisas. É por isso que, para eles, não existe expiação. Eles não têm escolha, né? Eles vão conforme, vamos dizer aqui de uma maneira vulgar, eles pelo instinto, eles dançam conforme a música. Se você bota ele para um lado, ele vai. Se ele achar que se ele for para um lado errado, ele vai apanhar, ele vai para o lado que você está botando. Então, assim, mesmo por força das coisas, da forma como você condiciona, né? Como os animais não têm livre-arbítrio, eles não podem escolher a espécie em que vão reencarnar. E também, como eles não têm livre-arbítrio, quando eles desencarnam, eles não necessariamente têm que expiar, eles não têm nada a expiar, porque eles não têm débito, né? E eles podem, como eu li aqui, reencarnar imediatamente, dependendo da necessidade, sobre o caso da cachorrinha lá do Chico, vou até citar aqui mais na frente, a gente fala sobre ela, e não tem essa necessidade como nós, seres humanos, temos de expiar. Eles não têm. O livre-arbítrio é uma conquista que o espírito realiza no reino humano, através da evolução moral e intelectual. Essa é a questão do Livro dos Espíritos, 599. Os animais só agem por instinto? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos e os atos espontâneos e involuntários. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Ou seja, se assim houvesse, né, a gente ia ver lá o leão premeditando atacar a sua presa, né? E não existe isso. Ele age por instinto e age por necessidade, por fome, diferentemente do ser humano, que premedita, que age não vou nem usar o termo que eu iria usar agora, que era por maldade, né? Ele não age só por fome, ele não se contenta em só saciar sua fome. Às vezes ele pega um esporte que é justamente tirar a vida de um animal, de um outro ser vivo. Os animais têm uma inteligência limitada. Além do instinto, os animais têm uma inteligência limitada à vida material. E nós temos casos de cachorros guias, que eles são condicionados, que eles são ensinados, e ele tem essa inteligência para aquilo que lhe é ensinado, mas ele não tem uma inteligência para ir além daquilo ali pensando por si só, né? A inteligência está mais concentrada sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a sua conservação. Ou seja, quando você vê uma mãe ursa abrigar seus filhotes, uma raposa abrigar seus filhotes de um predador, é inteligência? Será que é só inteligência? Não é só inteligência, é instinto, né? Então, é instinto de proteção. Então, é o que ele diz aqui, mas é limitado, né? O homem possui como particularidade o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. Os animais têm lampejos de inteligência. O animal tem lampejos de inteligência, está muito distante do pensamento contínuo que caracteriza o espírito. Penetrai com o espírito investigador todos os animais que formam os seres inferiores da criação, e vereis ao lado do instinto que os movimenta a inteligência desabrochando como prêmio dos seus sofrimentos. Você pega aqueles animais que, graças a Deus, não estão sendo mais usados. E se estão, é bem pouco, em circos, né? O quanto aqueles animais sofrem para aprender a fazer aquele espetáculo tão bonito que nós aplaudimos, né? Aí tem até uma história interessante de um elefante e ele está muito agitado e agredindo o seu treinador, e aí o dono do circo faz a opção de sacrificar o elefante. E aí uma das pessoas diz, pois faça o sacrifício no picadeiro, que vai atrair muita gente.
E assim ele fez, né? Prendeu o elefante lá dentro da jaula, todo acorrentado, mas as pessoas aplaudem, o que era antigamente os circos, né? Não era isso? E aí aconteceu que isso, aconteceu que no meio, quando já estava o atirador apontando, apareceu uma pessoa, uma plateia, e pediu ao dono do circo para entrar na jaula do elefante. Aí ele disse, mas ele vai lhe esmagar com a patada. Ele disse, não, eu trouxe um documento aqui que eu fui em juízo, pedindo autorização, dizendo que eu me responsabilizo e quero entrar. E assim foi permitido. E quando chegou lá, ele começou a cantar um mantra indiano. E o elefante foi se acalmando, ele foi alisando o animal e cantando o mantra. E aí, quando o animal estava bem tranquilo, ele disse: pode soltar o animal. Aí ele soltou o animal foi, voltou à frente da plateia e nada fez. Aí todo mundo ficou abismado. Ele disse: ele não está louco, esse animal, ele não está doente. Ele é um animal proveniente da Índia, onde ele era acostumado a ouvir mantras e ouvir o seu idioma, e aqui ele não estava ouvindo nada disso, ele estava ouvindo palavras em inglês. Então, assim, é como você que vai para um país onde você não conhece a linguagem, você entra em depressão, você se sente triste, você se sente só. E era justamente o que estava acontecendo com o elefante. Né? Então, assim, isso foi verídico, mas ilustra muito bem o que passa com qualquer um de nós, seres humanos. Imagine um animal. Imagine um animal fora do habitat dele, como ele não se sente. Né? Pode falar. Para provocar a morte dele, né? E, infelizmente, nós ainda temos pessoas que aplaudem isso. Né? Então, assim, nós estamos ainda muito longe de saber respeitar os seres que Deus povoou a terra. Porque se nós queremos respeito, nós também precisamos respeitar, como ele falou, do menor ao maior. E nós ainda não aprendemos a respeitar nem entre nós, seres humanos, né? Que já algumas evidências sobre a inteligência dos animais. A educação só produz resultados onde há inteligência. Os animais que trabalham, os cães adestrados, as formigas, as aves que constroem, né, seus ninhos, os bois e cavalos que servem de serviços, né, o João de Barro, arquiteto da floresta, né, que até hoje não tem um arquiteto que construa tão bem, as abelhas, como a gente sabe, que são exemplos de trabalho incansável. Algumas evidências também sobre esses animais. Gatos em Londres, que pressentiam os bombardeios alemães e seus donos se salvaram dirigindo-se aos refúgios antiaéreos. Elefantes da Ásia que escaparam de tsunami de dezembro de 2004. E trazendo aqui para o Nordeste um jumento que empanca em frente a uma torceira que está cheia de jararaca. Não tem quem faça ele seguir adiante. Ele derruba o dono, mas não vai. Morre de apanhar, mas não dá um passo à frente. Né? Então, isso nós deveríamos aprender com os animais, a sentir a modificação que ocorre ao nosso redor, que a gente ainda não consegue. Às vezes as coisas estão gritando em cima da gente e a gente continua cego, surdo e mudo. Os animais têm perispírito? Não só o homem é dotado desse órgão, necessário às funções que exercem. Todos os animais têm essa ideia diretriz. Até os mais insignificantes insetos são dotados desse organismo. Todos os seres vivos são dotados de uma individualidade imortal e perfectível, que tem na reencarnação um recurso fundamental em favor da sua evolução. Essa percepção que eu falei aqui no slide anterior, quem já não fez detetização na sua casa, né? Quem já não se perguntou assim, rapaz, esse rato não comeu o veneno? O que será que ele não comeu o veneno? Né?
porque ele tem a percepção, ele tem o sentimento do perigo, né? Então, isso aí, tudo isso aí é o que ocorre com o ser irracional, né? Que a gente chama de irracional, e que muitas vezes nos dá lições de 10-0. Pode falar, Cezinho. Pode não, que ele escuta e não pode. É remédio. Merenda, gente. Quando vocês forem comprar no seu zico. Não, é sério. Gabiru. Mas não comi o veneno. Ele é mais esperto do que nós, que a gente vai com muita sede ao pote, come o veneno, né? Então, os seres angélicos, o homem não é o único animal que pensa, é o único animal que pensa que não é animal. Eu achei essa frase do Pascal tão interessante, né? Porque é verdade, que o homem, ele não é o único animal a pensar, mas ele é o único animal que pensa que não é animal, e é animal. Então, quando a gente chama o outro, vem cá, animal, não se ofenda, não, você é animal, né? Então, os seres angelicais emitem, os seres angelicais emitem o seu pensamento em vários super ultra curtas. A mente humana em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentárias. Então, todos eles têm um pensamento, só que não da mesma forma, não no mesmo nível, nem na mesma intensidade, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Memória dos animais. A memória. Como o pensamento, são atributos que vamos encontrar nos animais, mas menos desenvolvidos ainda em germe. Como não há solução de continuidade, o princípio inteligente, ao transpor um reino para o outro, levará junto todas as suas conquistas, né? A nossa velha bagagem. Nós passamos dessa experiência para uma nova encarnação, mas levamos a nossa bagagem, as nossas conquistas, as nossas derrotas, tudo está lá arquivadozinho. A alma do animal e a do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. A alma dos animais conserva sua individualidade após a morte, mas não a consciência de si mesmo. A vida inteligente permanente em estado latente. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. A função da dor nos animais. A dor nos animais é um agente de excitação psíquica, auxiliando o despertar das faculdades do princípio inteligente. É aquilo que eu falei. Você tem vamos dizer assim, um carroceiro, que ele não trata bem o animal dele, ele bate. Então, o animal, para não apanhar, ele já se condiciona a fazer aquilo que o carroceiro quer, para não sentir dor. Pela dor, o princípio inteligente que estagia no animal vai desenvolvendo o instinto e estruturando as condições psíquicas necessárias para adentrar logo adiante no reino humano. Mas isso não é imediato, não, viu? É como ele falou, é muito distante mesmo, demora muito. E os animais no mundo animal? Animais têm espíritos protetores, anjos da guarda, de guarda? Deus pôs os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem e vos ajudarem. Não necessariamente precisamos nos alimentar deles, né?
podemos utilizar para se vestir, para trabalhar, mas o alimentar, hoje em dia, se questiona muito, porque se você for procurar isso, você pode suprir a falta da carne nas verduras, nos legumes, nas frutas, em outros grãos que vão te dar a mesma eficácia ou melhor, porque a gente sabe que a carne animal ela provoca doença. Né? Deus Deus-lhe um certo grau de inteligência, porque, para vos auxiliar, precisam compreender, e condicionou essa inteligência aos serviços que deveriam prestar. Ou seja, eles têm uma certa inteligência para que eles possam compreender o que o ser humano quer. Quando a gente diz assim, esse cachorro não fala porque Deus não permite, mas ele entende tudo que eu digo. É para isso. Né? Sentimento nos animais. O amor é um aprendizado que iniciamos nos reinos inferiores da criação. O amor filial manifestado pelos animais em relação aos seus filhotes, né? O de cuidar, o de tratar. Ao cuidar dos seus filhotes, os animais estão exercitando o amor, né? É o princípio desse sentimento. Aí o que diz aqui, ó? Os animais, ao cuidar dos seus filhotes, os animais estão exercitando o amor. Será que nós estamos exercitando o amor entre nós? Não é entre você e seu filho, porque esse já é natural. Mesmo que o menino seja um abençoado, você ama do mesmo jeito. Mas o amor no filho do vizinho, que é um abençoado, será que você está exercitando? Quando ele quebra a janela da sua casa, será que você está exercitando esse amor? Então, assim, os animais nos ensinam muita coisa. Exatamente. O que tem de animal que adota o filhote de outro animal, dando um exemplo de amor, né? Incondicional. A devoção de certos animais pelos seus donos. A devoção essa que pode ir além dessa vida. Caso do Lorde. Lorde era um cachorro do irmão do Chico Xavier. E ele, quando faleceu, deixou o cachorro com o Chico. E o cachorro participava das orações e tudo. E quando o cachorro desencarnou, Chico Xavier viu que o irmão dele veio buscar o cachorro. E sempre ele estava vendo, sempre que ele via o irmão dele, via ele junto com o cachorro, né? Então, eu tenho certeza que quando eu chegar do lado de lá, quando eu estiver bem depurada, que estiver num lugar bom, vou encontrar meus bichos tudinho, vou abrir um zoológico, porque o que eu tenho de bicho não tem escrito, que já se foi. Então, é assim, é uma alegria você reencontrar, pelo menos para quem gosta, né? A zooterapia. Começamos a chegar no tema da palestra. A zooterapia é a utilização dos animais no tratamento de pessoas enfermas. Enfermos respondem melhor ao tratamento clínico quando visitado pelos animais. As crianças que não conseguem se relacionar com os outros, no contato com os animais, superam essa dificuldade. Ou seja, essa é uma das funções dos animais aqui entre nós. Essa troca de energia, de carinho incondicional. Você vê o cachorro, você pode até muitas vezes brigar, maltratar, mas ainda assim ele te recebe com festa, né? Por mais maltratado que ele seja. O contato com os animais ajuda no tratamento das crianças portadoras de necessidades especiais. Uma pesca aqui. A alegria, a surpresa, a emoção estampada nos rostos dos idosos, eles recebem uma visita especial. Hoje já existem tratamentos em hospitais com a presença de animais. Eu vou até, para quem está aqui, presencial, presenteá-los com um vídeo de um animal fazendo uma visita em um hospital. E é muito interessante, mas isso eles estenderam não só ao hospital, mas a asilos, a orfanatos, né? Que é uma troca muito boa de energia, ajuda, como ele falou aqui, que o contato com o animal, ele libera hormônios do bem.
né, como endorfinas beta, prolactina, oxitina, oxitocina, que regulam taxas de cortisol, hormônio relacionado ao estado de alerta, o que reduz o estresse. Também o contato com o animal de estimação, ele aumenta a liberação da serotonina e dopamina, hormônios responsáveis pela sensação de prazer e alegria. Eu não sei vocês, né? Mas eu, quando eu vejo um animal, me desmancho toda. Eu adoro animal, pegar, brincar. E assim, imediatamente a gente muda o visual. Você pode estar de maior mau humor, mas eu, pelo menos, quando vejo um animal assim. E esse final de semana eu tive o privilégio de encontrar uma cadelinha e de 9 filhotes, uma delas veio sem rabo e sem uma pata dianteira, né? Mas é tão alegrinha, anda normalmente, viu? Assim, é interessante a natureza, como se adapta, como ela tem força, né, para ficar do jeito que veio com essa deficiência. E também o contato com o animal, ele ajuda na depressão, na paralisia, já existe tratamento para isso com animais, com crianças com autismo, com estresse, com doenças cardiológicas, com pacientes em tratamentos de câncer, né? E com mal de Alzheimer, pessoas com mal de Alzheimer, o contato com o animal ajuda no tratamento deles, né? Com idosos em asilos, em hospitais, como eu falei agora há pouco, né? Bichos, conviver com animais faz bem para o espírito e para a saúde, principalmente a mental. Apelo em favor dos animais. Aqui a Gênese da Alma e Caibá. Eles nos traz, para quem está aqui presente, né, tem aqui um slide muito bom. A voz que vê de luzes nessas letras, que traçam a estrada da evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Não os espanqueis, não os maltrateis, não os repudieis. Lembrai-vos, amigos meus, que o Pai, em sua infinita misericórdia, cerca-os de carinho e, prevendo a deficiência de seus espíritos infantis, lhe dá as fartas colheitas sem condição de que semeie ou plante. Prados cobertos de ervas e flores odorosas, bosques sombrios, planícies e planaltos, onde não faltam os frutos da vida, rios, lagos e mares, por onde se ecoam os raios do sol, a luz da lua, o brilho das estrelas. Sede bons para com os vossos irmãos inferiores, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Aqui é só pedindo pelos animais, eu estou pulando porque é algo repetitivo. Sede benevolentes, porque também, em comparação aos espíritos divinos, de quem implorais luz e benevolência, sois asnos sujeitos à ação reflexa do mal e do bem. Era aqui que eu queria chegar. Nós que condenamos, que abusamos, que maltratamos nossos animais, que possamos refletir que para Deus, né, para Deus, nós não passamos de asnos, sujeitos, né, ao bem e ao mal. Ou seja, é aquela velha história: se você quer o perdão, perdoe. Se você quer ser bem tratado, trate bem. Se você quer ser amado, ame. Mas não ame esperando que o outro retorne. Ame pelo simples fato de amar. Trate bem pelo simples fato de tratar. Porque é assim que Deus vai retribuir o que você faz. Então, que nós sejamos animais inteligentes, né? Os animais domésticos são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram para progredir, estudar e aprender. Sede seus anjos tutelares, ou seja, ensinemos amor, ensinemos algo de bom e de positivo aos nossos animais. Sede benevolentes para com os seres inferiores, como é benevolente para com todo o nosso Pai que está no céu. Ou seja, está comparando a gente com um animal, Rosiane? Estou.
Estou sim, porque perante a Deus nós somos todos a sua criação. E não é que nós sejamos iguais aos animais, mas nós temos o mesmo merecimento. Se você se acha merecedor do perdão, do amor, da misericórdia de Deus, os animais também da nossa parte. Então, que possamos aprender a respeitá-los, né? E respeitá-los não só no sentido de maltratá-los, mas no sentido de respeitar a vivência dele, né? Não interferir, né, na morte de animais sem necessidade. E cada vez mais, se você puder trabalhar em si a questão de diminuir vamos dizer assim, esse gosto por carnes, por animais, por assim dizer, achando que só dessa forma você vai suprir sua fome e suas necessidades orgânicas, procure interar-se, procure esclarecer-se com pessoas da área de saúde, como nutricionista, por exemplo, né? Porque isso aí é um benefício que você vai estar fazendo não só aos animais, mas primeiramente a si mesmo, porque a gente sabe que o mal que causa uma carne vermelha. Eu não estou aqui fazendo apologia, eu estou expondo uma realidade, que cada um tem o direito de escolha, que cada um pode fazer o que bem entender, mas que está se dando uma opção a mais, né? Que você entenda que se você, mesmo que você não consiga, de hoje para amanhã, parar de comer carne, não é dessa forma. Você passa a comer menos. Se comia toda semana, coma 3 vezes na semana. Se comia carne vermelha sempre, passe a comer frango e peixe, depois diminua do frango, passe a comer só peixe, e daí você vai conseguir diminuir essa necessidade que organicamente tanto nos faz mal. E se nós formos procurar a origem das nossas doenças, a maioria está na alimentação. Quando você tem qualquer problema, o médico imediatamente manda para o nutricionista, te manda para um médico onde vai te reeducar a tua alimentação. Então, que a gente possa abrir a nossa mente e entender que nós estamos aqui para evoluir. E isso é evolução. Você entender que não necessita matar para sobreviver, né? E aí, para os nossos amigos que estão presencial, eu vou presenteá-los com um vídeo. Vocês que não puderam vir, né, eu entendo, mas que na próxima estarão todos aqui, que eu tenho certeza disso. Eu fui incumbida de fazer este convite, é um convite, não é imposição, mas um convite que na próxima reunião estaremos todos aqui. Quero somente agradecer a atenção de todos vocês, né? Espero que, partilhando isso com vocês, a gente possa compreender do lado de lá e do lado de cá, que nós temos outras maneiras de vivenciar, não só viver bem, não só com os animais, mas entre nós, principalmente, com respeito, com consideração, com amizade, com amor, um amor fraterno, um amor verdadeiro, porque é isso que o mundo precisa, é amor, né, na sua forma mais simples possível, né? Então, muito obrigada a todos vocês que nos assistiram, mas agora eu vou presentear a minha plateia. Não dá para vocês ouvirem, né? Não tem áudio, não. Vou ver se eu aumento aqui o meu áudio. Até, né? Vem aqui, que eu não estou achando, não. Ah, tá bem aqui. Tá no mais alto, mas não tá saindo. Não, vem aqui, Arlete. Help me. Deixa a Deusinha encerrar. Encerra a Deusinha, que não dá para elas ouvirem mesmo.
Vou fechar aqui. Agradecer a Rosana, né, os ensinamentos. Nós temos que agradecer a Rosiane nesta noite por nos repassar estes ensinamentos de valorização aos animais, porque é claro que o conhecimento nos ajuda muito a despertar nossas consciências. Então, com isso, nós hoje, todo mundo está se preocupando, está mostrando nas televisão, está mostrando em todos os meios de comunicação, hoje nas palestras, está enfocando mais o valor de nós respeitarmos, compreender, e também o valor que os animais nos ajudam em muitos problemas de saúde para o ser humano. Ele é companheiro, ele até adoece para, se ele puder, para tirar para o dono dele não adoecer. Ou então, ele faz tudo para que o dono daquele animal, ele, como se dissesse assim, eu quero ficar no lugar do meu dono, eu não quero que o meu dono passe por aquela situação. Então, ele absorve as energias para, como diz, para defender, é como uma mãe, a mãe faz tudo, né? Para defender, para se colocar, se a mãe pudesse, não deixar nem o filho adoecer. Então, o animal também, ele tem isso aí. Embora ainda nessa fase, mas a Rosiane explicou muito bem. Então, nós só temos a agradecer, e agora nós vamos encerrar com a nossa prece, né? Nos harmonizar, agradecer ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade luz, aos nossos mentores desta casa, ao mentor espiritual deste trabalho e da nossa casa, e todos os mentores que nos assiste sempre nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, nos ampara sempre, que nós possamos a cada dia cultivar o amor, porque o amor é que nos eleva, é que nos faz melhor. A prática do bem nos faz bem, e que possamos exercitar cada dia essa prática, para que sejamos pessoas melhores e, consequentemente, no momento que nós exercitamos o amor, nós também temos mais saúde, porque a alegria, a ajudar, a fazer o outro a estar bem, a querer o melhor para o outro, nos faz bem. Que possamos exercitar tudo isso a cada dia. É claro que nós não vamos conseguir plenamente, mas nós temos que nos esforçar. Gratidão, meu Deus, gratidão, Jesus, e a toda a espiritualidade por este momento de estarmos aqui. E agora nós te pedimos a permissão para encerrar os trabalhos desta noite, que assim seja. Graças a Deus. E uma boa noite, Boa né, noite para para todos. todos. E Foi agora nós muito vamos bom, viu, assistir a Rosiane? Gostei. Obrigada, Gostei. Rosiane. Eu adoro para animais. quem pode estar Boa aqui noite. presencial. E estão convidados para a próxima, viu? Boa noite. Tchau. Boa noite.